de um prêmio de 6,5 milhões de reais. Já as apostas da Mega da Virada começaram a ser feitas e o prêmio pode chegar a 300 milhões. E a prefeita de São Luís do Curu, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, do PL, teve o mandato cassado em sessão da Câmara Municipal. Ela é acusada de contratação de funcionários fantasmas. 6 vereadores votaram a favor da cassação da gestora, que já estava afastada do cargo por decisão judicial. Agora, 13h, eu sou Jackson de Moura, fico por aqui. Amanhã, ao meio-dia, estou de volta e você fica agora com a equipe do Voz no Rádio. Agora, na Tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró. Oferecimento Apvida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estou de volta, estava de férias, mais saudosa, um pouco bronzeada e saudosa, mas de volta nesse dia 13 de novembro. O John, quando falei que estava de volta no dia 13, ele já fez as minhas brincadeiras com as datas aqui, mas já tem panetone, John. Já tem panetone nas prateleiras, já tem Simone nas caixinhas de som. John cuidou direitinho aqui do programa? Cuidou, né? Tô sabendo já. John, Flavinha, já chega meu pareia Igor de Melo. Minha convidada já está aqui. Mas antes de apresentar minha convidada de hoje, tem Daniel Rocha já para nossa rodadinha de notícia. Manda, Dani. 1h01. Neste momento, dados do IBGE apontam que o setor de serviços apresentou crescimento de 1,2% no Ceará em setembro deste ano, se comparado ao mês anterior. Na série sem ajuste sazonal, em relação a setembro do ano passado, o volume de serviços subiu 3,7%. O destaque vai para o ramo de transportes, serviços auxiliares ao transportes e correios, que ficou com saldo positivo com 14,8%. No acumulado do ano, de janeiro a setembro deste ano, o número se apresentou negativo, menos 0,8%. 7 praias cearenses serão semanalmente monitoradas para análises dos níveis de contaminação e consequências do petróleo na região costeira. São elas Canoa Quebrada, Icapuí, Prainha do Canto Verde, Sabiaguaba, Icaraí, Cumbuco e Jericoacoara. Relatórios preliminares sobre a presença de substâncias químicas e micro-organismos devem ser apresentados para análise de balneabilidade das localidades semanalmente. Seu caminho. Neste momento, trânsito complicado na Avenida Domingos Olímpio, da Avenida Imperador até o início da Antônio Salles, no sentido centro-aldeota. Quem for passar por esse trecho, busque alternativa ou então tenha paciência. Band News. Tempo. Neste momento, céu com poucas nuvens em Fortaleza. Temperatura na casa dos 31 graus. 1h03, eu volto com você, Michele. Valeu, Dani. Bom, temperatura, previsão climática aqui que o Dani fez também, a gente pode resumir como quintura medonha, né não, John? Com certeza, cara. Final do ano poderia ser um clima mais ameno, mas não tá perdoando, não. Bom, como eu abri aqui o programa, hoje dia 13 de novembro, estou de volta. Jonathan Silva, Flavinha Bessa comandaram o programa aqui
Com muita responsabilidade. com muita competência. Também, né? Não Durante queria- minha ausência. Dudu também na nossa mesa, equipe completa. Duarte sempre o mestre. É. Finalzinho de ano acabando, como eu disse, panetone na prateleira. Lá em casa já rolou no café, inclusive. Simone tocando nas caixinhas. Daqui a pouco tem retrospectiva, né, John? Sim, com certeza. Tudo que a gente fez durante esse ano de 2019. O Voz começou praticamente no início do ano, né? Foi Exatamente, fevereiro. exatamente. Tem um pouquinho de dó dos jornalistas que vão fazer retrospectiva, nossos amigos, porque foi um ano fora do roteiro. Mas aqui no Voz, nossa linha editorial da pauta positiva, com certeza vai ser um prazer recuperar todo mundo. Tivemos convidados maravilhosos durante todo esse ano e, obviamente, hoje não seria diferente, né? Sim, com certeza. Não só os convidados, mas os temas. E hoje a gente vai não só falar disso, obviamente, mas é o assunto que vai nortear a nossa conversa aqui com a nossa convidada. É um assunto que esquentou nos últimos anos. O corpo sempre foi uma questão, mas acho que não tão pontual, não tão forte como vem sendo há alguns anos. Acho que começou ali naquele momento de discussão das modelos de passarela, da magreza, do que seria um padrão. Parece até estranho a gente falar de padrão de corpo, né? A gente fala de humanidade, de uma variedade absurda. Tem mudado tanto. É isso, mas acho que a discussão ferrenha começou ali mesmo, né? Que padrão é esse? Que beleza é essa? Representa quem? E aí de lá para cá só vem esquentando, colocando outros pontos na pauta. É o cabelo, a gente está no movimento agora das meninas fazendo a transição, né? Assumindo os cabelos como eles são e assumindo com propriedade, se amando ali nas suas aparências. Algumas coisas já mudaram, eu acho que a gente pode perceber, principalmente assim, não só na conduta, por exemplo, rede social, eu acho que principalmente das meninas, há uma postura mais assim, sem pudor, sem vergonha mesmo, sem constrangimento, uma demonstração mesmo de um novo olhar sobre o próprio corpo. Chega nas artes também, de mostrar o corpo como uma expressão artística. Exato. Sim, A publicidade entendeu, finalmente, né? Nós vemos propagandas hoje de produto de beleza, de moda, contemplando uma variedade muito maior. Porém, o assunto ainda tem camadas ainda mais profundas, né? Acho que a gente ainda está ali na superfície e acho que ninguém melhor para me confirmar isso do que a nossa convidada de hoje, que é uma atriz, produtora cultural, tem uma peça pontual, tratando especificamente do corpo, mas, como eu disse, com camadas mais profundas. O nome da sua peça já resume, Ela. Mas é isso, não é, Jéssica Teixeira? A discussão ainda vai mais além ali. Vai sim. Boa tarde, gente. Antes de tudo, muito obrigada por estar aqui falando sobre esse tema que me interessa tanto e que eu gosto tanto de falar sobre, né, sobre corpos. Sobre estar no mundo, estar vivo, né? Estamos vivas, estamos vivos. O assunto, ele é profundo porque, às vezes, a gente mesmo não percebe o quão profunda é a nossa relação com o nosso próprio corpo, né? A gente não escolheu esse corpo, assim como muitas coisas que a gente não escolhe na vida. Então, a gente tem que conviver com esse corpo a vida inteira, alimentar, carregar, sustentar, vestir, né, o corpo todos os dias. E acho que é uma coisa tão simples, é tão básico, né? E às vezes a gente esquece que a gente tem que cuidar desse corpo, né? Porque ele é tudo que a gente tem. Ao mesmo tempo que ele se tornará um dejeto humano também, né? E esse corpo morre também e se degenera. Mas ele é tudo que a gente tem para a gente se comunicar. Ele é o nosso ponto de vista, né? Ele é o nosso ponto de referência também. É através dele que a gente sabe que existe frente, trás, esquerda, direita, né? O básico. E às vezes a gente esquece de pensar sobre isso. E aí esses temas me interessam bastante. Eu fico feliz de estar aqui hoje. A gente também, eu que agradeço. Mas você está falando aí desse jeito tão suave, tão seguro, tão tranquilo. A gente está na rádio, as pessoas não estão te vendo. Já vou, inclusive, deixar seu Instagram aqui, @ela.Jéssica Teixeira, né? Isso. Acessem aí. E as pessoas não estão te vendo. Você com essa segurança toda. Por que é que o assunto aqui com você é diferente? Qual é a sua condição enquanto essa representante assim, do corpo? Olha, eu consigo me nomear hoje como uma pessoa que tem um corpo estranho.
E eu sou uma artista e sou uma pesquisadora desse corpo, né? Porque a minha vida inteira eu fiz teatro, fiz dança, fiz circo. E o meu corpo, eu não consegui estudar ele nem nos livros de anatomia, né? Porque era muito diferente. Então, eu chegava nas minhas aulas de dança e eu tinha que estudar um outro eixo de equilíbrio, um outro eixo, né, de um outro alongamento, o meu tempo de alongamento diferente de vários corpos. E aí, até perceber que qualquer corpo tinha o seu tempo, né? Só que o meu me parecia ser mais gritante, né? Eu comecei a perceber isso muito cedo. Então, eu comecei a estudar esse corpo estranho. Eu gosto de nomear ele com essa estranheza, porque foi assim que os olhares se voltaram para mim. Então, eu assumo isso e levo isso comigo e acho isso uma característica tão singular. E acho tão bonito hoje poder afirmar isso, né, essa estranheza, que aí eu levo isso para as artes e levo isso para a sala de aula. De vez ou outra eu dou aulas, né, de poética corporal, de técnica de atores para atores e atrizes. E levo esse corpo estranho. Um simples alongamento, eu puxando um simples alongamento com alunos, já é bem diferente do que qualquer outro corpo, puxando um alongamento, uma aula de alongamento, por exemplo. Mas essa sua relação, assim, tão segura, tão tranquila, ela foi sempre... Ou você teve um trabalho árduo ali? Porque, como eu estou dizendo, a gente começou eu comecei com exemplos aqui mais superficiais. Não quero dizer que eles não sejam importantes, porque cada pessoa sabe onde se toca, né, aquilo que dói. Mas, por exemplo, o seu caso é bem diferente de eu não aceitar, por exemplo, o meu cabelo crespo. É diferente, né? A gente tem que admitir isso. De novo, não estou dizendo que também não seja um caso importante, que não tenha sua dificuldade ali em algum grau. Mas com você é diferente. Em que momento você se tornou assim tão segura, se amando bastante? Inclusive no seu Instagram ali, tem até nude, gente. Tem, né? tem sim. Você tem orgulho mesmo, Sim. você não tem problema ali com o seu corpo. Mas isso foi a partir de quando? Teve um processo ali? Teve sim. Hoje eu acho a nudez realmente algo revolucionário. Poder olhar um corpo nu, sem levar para essa pornografia vendida, sabe? Para esse padrão de beleza, para esse ideal de um corpo nu. Eu acho o corpo nu uma das coisas mais revolucionárias hoje em dia. Seja o corpo feminino, seja o corpo masculino, seja o corpo um corpo, né? Poder olhar um corpo pela crueza que ele é. Eu acho isso, então, eu sim, é um modo de vida, é uma ética minha, inclusive, estar nua sempre que posso. E seja nos palcos, seja nas ruas, seja nos carnavais, seja na minha casa, ou enfim, nas minhas salas de trabalho, inclusive, nos meus ensaios com outros atores. Eu acho que é um ato revolucionário isso, para mim. Mas aparentemente segura, mas nem tanto, né? Porque não é um corpo comum e, por isso, ainda é um corpo muito massacrado. Então, talvez essa aparência de uma segurança, é só uma aparência, é uma sobrevivência, talvez. Mas foi uma transição. Na verdade, eu passei a me ver diferente. Não foi pela minha coluna vertebral, não foi pelas minhas costelas, não foi por isso. Eu tinha 7 anos, eu lembro que eu me vi diferente pela cor do meu olho. Eu estava na parede do meu quarto, tinha um espelho. Jéssica tem os olhos claros, tá, gente? Sim, tem os olhos. E aí, na parede do meu quarto tinha um espelho e entrava uma luz do sol pela janela. E uma vez essa luz pegou no espelho e refletiu na minha cara. E eu vi o meu olho claro. E eu me desesperei. Eu falei, o que é isso? Com 7 anos, o que é isso? Que olho é esse? E tinha um histórico de muita gente falar, ai, que olhos lindos, olha como ela tem os olhos lindos. E eu sempre olhava para os outros e me sentia muito igual aos outros. Eu falava assim, eu tenho os olhos lindos porque todo mundo tem os mesmos olhos que eu, né? E aí, quando essa luz do sol atravessou o espelho e chegou no meu rosto, foi que eu me senti diferente. Foi a primeira vez que eu me senti... Ali eu já dançava, ali eu já entrava em cena, em teatro, né? Já subia nos palcos e já tinha, querendo ou não, vários olhares, né? Já ia me acostumando com vários olhares ali direcionados para mim. E aí, me senti diferente pela cor dos olhos. E aí, depois eu fui vendo que não. Eu precisaria chegar mais cedo numa aula de dança, sair depois de uma aula de dança, porque eu tinha outras coisas a me trabalhar, né? Ou para atingir, a fazer 4 piruetas, a fazer um sodange, né? Fazer todos aqueles saltos que as bailarinas, né, treinam para fazer isso. E eu me sentia tendo que trabalhar por horas a mais, né? Porque o que estava sendo dado, às vezes, não se encaixava bem no meu corpo. E eu tinha que encontrar outras formas, outras metodologias próprias. Mas, enfim, essa questão dessa transição foi bem dolorosa. Não foi fácil. Do dia para a adolescência foi muito dolorosa.
Hoje eu chego na praia de biquíni e adoro usar biquíni. Mas quando eu tinha 12 anos, 13 anos, não, eu andava de camisa e calça na praia, sabe? Não mostrava esse corpo. E depois eu comecei a perceber que em cima desse corpo coberto eram criados muitos tabus, muitos mitos. E quando eu me despia, né, quando eu mostrava mais do que o que estava coberto, desmistificava muita coisa. As pessoas lidavam de uma outra maneira, porque já estava posto ali, já estava, né, exposto, na verdade. Então não tinha muitos mitos, não tinha muito tabu. E aí, por aí foi, assim, da adolescência, e depois me profissionalizando em teatro, entrando numa faculdade de teatro, trabalhando com outras pessoas, com outros grupos profissionais, isso foi indo ladeira abaixo, assim. Foi construído um discurso e uma imagem a partir desse corpo, desse material poético, né? Pegar esse gancho que você deu, porque, obviamente, tem um trabalho coletivo a se fazer contra preconceito, desinformação, esse olhar espantado diante do que, de novo, sai daquela curva do padrão. E aí, quando a Flavinha falou que você vinha aqui, eu lembrei de uma referência de um cara que eu sigo no Twitter. Ele é cadeirante, ele sofreu um acidente, acho que meio adolescente, hoje ele é cadeirante. E eu não sabia que ele era cadeirante. Eu sigo no Twitter porque eu adorava as coisas que ele escrevia. Até um dia que ele postou uma foto de uma cadeira de rodas, eu falei, mas... Aí fui olhar, ele tinha feito um depoimento e tal, dizendo que ele era cadeirante. E aí eu fui atentar para outras coisas, né? A arroba dele no Twitter é Hot Wheels. Que ótimo. Né? Ele já te desarma. Ele mesmo te desarma. E a bio dele é: ando devagar porque já tive pressa. Abre parênteses. Mentira, eu nem ando. Ele te desarma de um jeito que aquilo derruba a barreira. Eu acho que você consegue se aproximar, porque acho que a gente fica um pouco inseguro também de como chegar, né? Será o que eu posso falar, o que eu não posso dizer? Então, acho que essa sua postura também de falar assim, eu tenho um corpo estranho, até porque eu assumi que era assim que as pessoas me olhavam, é uma barreira que cai ali automaticamente. É assim que você se sente também? Quando você diz que quando você se cobria, você criava uma certa curiosidade, também um certo mistério. Acho que as pessoas se afastam um pouco também e falam, bom, se ela está se cobrindo, não sou eu quem tenho permissão para perguntar. Você acha que essa desconstrução, a sua própria postura ali também te defende de repente, até de agressão, de um olhar mais maldoso? Sim, com certeza. Eu acho que quando eu estou despida, isso desarma. Isso desconstrói muita coisa. Porque parece que é um corpo que tem que estar sempre coberto. À primeira vista, né? Não sei, é um corpo também que as pessoas... Eu sinto que não é todo mundo que consegue ver, assim, olhar no olho, encarar. Porque tem esse acúmulo de olhares, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para as pessoas desviam o olhar. É tipo... Mas, gente, mas eu não estava olhando até agora, só porque eu olhei e vocês viraram a cara. Tipo, não há essa troca. Há quando eu aparentemente não estou vendo, né? Mas depois isso as pessoas desviam, né? Há esse desvio. Eu tenho pensado muito sobre essa relação do olhar do outro sobre o meu corpo. Principalmente nele despido. Eu me sinto mais à vontade. Porque realmente, acho que há uma curiosidade meio... Quando ele está muito coberto, uma curiosidade meio perversa. Quando ele está despido, há uma curiosidade aparece mais tranquila. Uma curiosidade tranquila de conseguir se chegar, né? Bom, tá todo mundo aqui já se posicionando, puxando cadeira para fazer pergunta para a Jéssica. A gente vai para o nosso primeiro intervalo agora, mas a gente está no Facebook, né, John? Fala aí. Está no Facebook. Quem quiser acompanhar a conversa com a Jéssica Teixeira, é só acompanhar na nossa página Voz no Facebook, @SomosVozOficial, perfil. Cobertura no Instagram também, pode responder pelos stories do Instagram. É isso, participa. WhatsApp? WhatsApp também, DDD 85 98154 3814. 981543814. Manda seu alô, diz pra gente onde é que você tá ouvindo Voz na Rádio, manda pergunta aqui pelo Facebook, Somos Voz Oficial, pela live e pelo WhatsApp. Faz o programa aqui junto com a gente. Na volta, John e Flávia, que estão aqui querendo fazer pergunta e participar logo. Igor de Mello também já está aqui, papai Guim. A gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Amor, tava pensando aqui. Você já sabe onde a gente vai passar o Natal este ano? Claro, amor. É? Onde?
num lugar que tem a nossa cara. No nosso novo apartamento Marquise. Natal Antecipado Marquise. São vários empreendimentos com ofertas imperdíveis. Quer morar no melhor do Guararapes, Cambeba, Aldeota, Meireles ou Beira-Mar? Essa é a sua vez. Nunca foi tão fácil comprar o seu Marquise. Promoção válida até 30 de novembro de 2019. Informações 3248-0065. É tempo de viver o sonho Honda com vantagens incomparáveis. Novembro do seu jeito, Nova Luz. É Honda Zero com super avaliação do seu usado e emplacamento total grátis. É isso mesmo. Venha e faça sua oferta. Ou garanta o SUV campeão de vendas do Brasil. Novo HRV 2020. 94.400 à vista. Super avaliação do seu usado e bônus de 6 mil para você usar como quiser. Novembro do seu jeito é na Honda Nova Luz. Trânsito seguro faça diferença. O Apvida se dedica sempre a cuidar do seu bem-estar. Por esse motivo, todos os serviços da Apclínica Padre Antônio Tomás foram transferidos para a Apclínica Barão de Studart. Assim, além dos serviços já existentes, a unidade também oferece pediatria e alergologia pediátrica. As mudanças são pensadas para atender você da melhor forma. Mais informações em apvida.com.br ou no aplicativo. Para a vida ser plena, faz bem ter Apvida. Oi, aqui é o Thiago Abravanel falando. Vem cá, você se acha um bom motorista? Que tal ganhar até R$400 de desconto no seguro do seu carro? É só baixar o app Sul América Auto Você, aumentar o som e sair cantando comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Baixe já o app Sul América Auto Você. Ele vê como você dirige e dá muitos benefícios. Não precisa ser cliente Sul América e você só ganha. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br e fale com seu corretor. Tá com Sul América, tá com tudo. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E estamos de volta com Voz na Rádio. Hoje falando de humanidade. Não é não, Jéssica? Dá para resumir assim? A gente está falando de humanidade. Falando de... O assunto central é corpo. Nossa frase, Flavinha Bessa usou nas redes sociais, é o que você enxerga quando você olha no espelho. E a gente complementou como é que você lida com como as pessoas te enxergam, que às vezes o ponto é esse, né? Não é nem como a gente se enxerga, é o quanto a gente dá de peso e de valor para como as pessoas nos enxergam. Jéssica é atriz, tem uma peça, não está em cartaz agora, em Fortaleza, mas a gente vai já falar disso, mas tem uma peça especialmente dedicada a isso, onde ela é protagonista. O mesmo protagonismo que ela exerce na vida dela, fora dos palcos, com o corpo, com a imagem dela. Tem interação, né, John, no Facebook. O pessoal que está no Facebook da gente, aí a gente lê já Somos Voz Oficial no Facebook. E no WhatsApp também faz o programa com a gente, 981543814. Antes, tem Daniel Rocha com mais uma rodada de notícia. Manda, Dani. 1h22. Neste momento, vereadores de Fortaleza autorizaram a prefeitura a realizar a concessão de 3 espigões localizados na orla da capital cearense. Uma das metas é zerar gastos com manutenção com os equipamentos localizados na rua João Cordeiro e avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira. A projeção é arrecadar R$4 milhões com as outorgas onerosas que devem ser pagas pelos empreendimentos privados. Tombado pelo patrimônio municipal em 2010, o imóvel onde funciona o Lorde Hotel, no centro de Fortaleza, pode ser a nova sede da Câmara Municipal de Vereadores. Um passo para a medida foi dado ontem, quando começou a tramitar a mensagem do governo do estado que cede o prédio. Segundo a proposta, o objetivo é contribuir para a revitalização do centro da capital. Seu caminho. Neste momento, no seu caminho, trânsito complicado na Avenida Abolição, do trecho da rua Silva Palé até a rua Joaquim Nabuco, no sentido Praia de Iracema, Mucuripe. É bom evitar esse trecho, viu? 1h23, eu volto com você, Michele.
Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Valeu, Dani. Bom, John, tem gente aí no Facebook, né? Sim, a primeiro momento, a super funk do Voz, né? Voz no rádio. Quem? Magali. Quem? Magali Santos. Te amo, Magali. É minha mãe. A mami aqui do... É a minha mãe. Tem as mames aqui do E Voz. mandar um beijo pra Fatinha, inclusive, também, que foi super fã aqui na... Sim, Você comandando o programa. Fatinha também acompanhou bastante. Fernanda Bessa. Fernanda Bessa, exato. Senhora Bessa, mamãe Bessa também acompanhando as mames aqui do Voz. Claro, Magali disse que ela voltou, super aqui emocionada. Ô, mãe, não precisa tanto. Ortugames Abreu Rocha, ele mandou uma notícia aqui que vale a pena refletir sobre o radiojornalismo aqui. A notícia primeiro chega no rádio. Olha aí. Bom, a gente é suspeito para falar de rádio aqui, né? Exatamente. Então, obrigado pela participação. Quem mandar mensagem pra gente diz que bairro tá, que cidade tá. sempre anuncia aí de onde tá falando, Isso. porque o Voz diz todo o Brasil. E fora também. Mundo. E o mundo também. Agora é o mundo. Já temos... Isso, exatamente. isso. Tá no Bom, Facebook, tá no mundo. Flavinha estava se coçando aqui para fazer pergunta pra Jéssica, empolgadíssima com o programa. Manda, Flavinha. Tá, já que a gente está falando de rede social, Michele, eu fiquei pensando aqui, com essa emergência de rede social, a gente sabe que começou a se criar redes de apoio, de autoaceitação, né? Tá rolando uma crescente de empoderamento, de representatividade. Só que também agora rola uma onda de ódio em massa. Então, como é, Jéssica? Como é esse impacto da rede social na forma como a gente se vê e vê o outro e todo mundo se ajuda, em contrapartida, esse hate? Você tem haters? Você já chegou a receber? Já cheguei. Há uns 2 anos no Facebook eu comecei a... Não sei, começou a vir esses haters, né? Então o Facebook é uma rede que eu saí por uma questão de saúde mental também. E aí apostei mais no Instagram. E aí, desde que eu investi no Instagram, eu comecei a investir já no processo criativo do Espetáculo Ela. Então, era essa curiosidade, porque era um corpo agindo em prol de uma obra. Então, as pessoas tinham curiosidade, inclusive, de saber como é que funcionava um processo criativo, os tempos de trabalho, como é que funcionavam os ensaios, os profissionais que colavam juntos, né? Como é que funcionava isso? E eu ia fiz do meu Instagram um diário de bordo por um tempo. Então, eu não tive haters no Instagram. O Instagram é mais tranquilo. Vez ou outra chega uma pessoa fazendo uma questão mais específica, né? Dizendo, não concordo com isso, mas nada de haters. Dissidências que eu acho comuns, mas no Facebook não. No Facebook aconteceu, assim, algumas vezes. E também o Facebook era mais fácil de haver alguns bloqueios, eu não conseguia, às vezes, enviar mensagens, não conseguia acessar a página por 48 horas, tanto por questões de nudez, como também por questões políticas, que eu tinha um posicionamento político muito forte, e gostava de expor meu posicionamento político no Facebook, como se não houvesse oposição. E enfim, poderia até haver oposição, mas que não se comportasse de tal forma como, né, que chegava em mim como haters, né? É porque parece que é terra sem lei, né, Jéssica? Uhum. E aí a galera ganha uma força que na vida real, ela não tem coragem de falar na tua cara o que ela pensa de verdade, né? Sim. Então, mas também tem a rede de apoio, né? Que a galera tá postando foto e não tá nem aí. Sim. E tá rolando esse crescimento em conjunto, né? Sim. Que bom que tá. E ultimamente tenho descoberto cada vez mais artistas também com corpos estranhos, assim. Tem o Edu, na Bahia. O Edu, ele é professor da universidade mais antiga, do curso de dança mais antigo de universidade, sabe? Da Estela é performer, bailarina também lá em São Paulo. Tem o João Paulo, que é daqui, João Paulo Lima, da dança, que é um bailarino daqui de Fortaleza, maravilhoso também. Então a gente vai construir a Leandrinha Duarte, que também é ativista do Mídia Ninja, que estuda teologia hoje. A gente está meio que construindo uma rede também de corpos estranhos. Quer dizer, eu não vou dizer que os corpos deles são estranhos, porque acho que o estranho vai de mim. Mas esses corpos, assim, né? No caso, muitos deles assumem, eu sou uma pessoa com deficiência e vão pra cima com isso e representam muito com essa nomenclatura, né? E aí, enfim, a gente vai construindo outros laços criando outros projetos, né, para trabalhar juntos, porque alguns são artistas, então como é que a gente trabalha junto um dia, que projetos abraçam as nossas questões e, enfim. John? Jéssica, é interessante você tocar nesse assunto de ter a segurança de se expor, porque tem uma coisa bem interessante, é que às vezes as pessoas elas querem aceitar o corpo estranho, dentro do seu exemplo, mas eu acho que pelo excesso de delicadeza de tratar do tema,
acabam afastando mais e criando mais preconceitos do que gerar uma situação mais inclusiva. Como é que você acaba, às vezes, lidando com isso? Às vezes as pessoas acharem que com você, talvez, certas coisas não dá pra falar, ou tem um jeitinho melhor, porque ela é assim, então tu não pode falar desse jeito. Você encara também esse problema, essa super delicadeza que acaba sendo uma indelicadeza? Encaro, sim, a super delicadeza. A super delicadeza é um assunto muito interessante, porque por muito tempo, e até hoje, a gente também é muito visto como pessoas fofas, pessoas frágeis, delicadas e enfim, e não é bem assim. Nós temos um mundo também dentro da gente, temos desejos, temos perversidades, temos medos, temos um animal também dentro da gente. Nós somos todos animais. E às vezes isso é meio... Não, eles são pessoas delicadas, são fofas e são frágeis. E aí sinto que acaba realmente distanciando. Acho que vai também de um lugar muito, uma responsabilidade muito minha também, de desmistificar isso, né? Porque já está tão estruturado que eu desmistifico como? Dizendo que eu tô no mundo, tô para jogo da maneira mais, né? Sentando numa mesa de bar, tomando e rasgando tudo que eu tenho para rasgar, né? Tipo, da maneira mais aqui, no tete a tete, do olho no olho, né? De como a gente... E, ao mesmo tempo, da nossa... A gente precisa informar também, informar o que se passa, né? Sei lá, uma coisa muito simples que eu digo para os meus amigos e eles não acreditam. Eu saio pro samba, né? Saio pra beber no samba. E aí chegam pelo menos umas 20 pessoas oferecendo uma cadeira pra eu sentar, né? Só que eu quero ficar bêbada, louca, dançando, sambando, né? E as pessoas chegam assim, toma uma cadeira. E eu falo, não, obrigada. Aí tal hora chega outra. E tem gente que insiste até, mas pega uma cadeira. Não, eu não vou sentar, eu tô aqui pra sambar. E tem esse cuidado, de fato. E aí, geralmente, quando eu tô com o JP, num samba, bêbados, né? Aí ninguém sabe o que fazer mesmo. Chegam 2 cadeiras, chega muita gente, as pessoas não sabem. O JP é bailarino, né? Então a gente fica... As pessoas não sabem lidar realmente. Há um super cuidado, há uma super delicadeza, mas às vezes que pra gente nem é. E então a gente tem esse papel de informar, não, ó, tô aqui bebendo, tamo junto, um brinde, sabe? Alguma coisa assim que dê uma acordada, realmente, que não é preciso, muitas vezes. Bom, eu me animei com o papo aí do samba, da cerveja, por motivos óbvios. E Igor de Mello também já levantou o dedo aqui. Fala, Gui. Boa tarde primeiro, né, pessoal? Desculpa aí o meu atraso. Jéssica, como eu falei aqui, acabei chegando um pouco depois do início da conversa, mas desde o momento que eu comecei a escutar, eu vi que uma questão de nomenclatura vem se repetindo aqui. Eu queria saber de ti, como é que tu percebe isso, se talvez até você já tenha utilizado isso intencionalmente, mas eu fico me questionando se esse uso do termo corpo estranho, se ele tem um propósito maior, ou a gente às vezes fica confundindo o diferente. Né? O corpo é diferente. Aqui temos todos corpos diferentes, né? Sim. Aí às vezes quando eu fico escutando corpo estranho, vem direto para mim uma ideia de não pertencimento às vezes. Né? De eu ser às vezes um corpo estranho dentro de um organismo maior que eu posso colocar como uma sociedade, enfim. Tu tem uma reflexão sobre isso, esse tipo de uso desses termos? Como é que se dá? Massa. Achei massa acho, sim, a estranheza, eu tenho muita reflexão, e essa reflexão entra no espetáculo Ela, inclusive, que parte de uma pergunta muito simples, que é: quem nunca se olhou no espelho e se sentiu estranho? Então, essa estranheza, eu me nomeio como um corpo estranho, mas eu acho que todo mundo um dia já se sentiu muito estranho, até porque a gente não escolheu estar nesse corpo, né? E aí eu fico pensando que essa estranheza, eu pego, claro, do olhar do outro sobre mim, porque eu percebo que há um impacto, há um espanto, há uma delicadeza, há um medo, há uma repulsa, muitas vezes, né? São vários sentimentos extremos que acontecem quando eu percebo esses olhares sobre mim, e como eu vou ter que desconstruir um monte de sensações, né? E essa estranheza, eu percebi ela quando, numa sessão de psicanálise, eu faço análise, que eu me referia ao meu corpo como ele. Eu dizia, porque ele sempre chega antes de mim. Ele chega gritando, ele não chega falando manso, ele se comunica muito. Meu corpo é muito comunicativo, e ele chega. E aí ela sempre perguntava, né? A analista falava, ele quem? Eu falava, ele, eu apontava para o meu corpo, né? Ele. Então como é que eu poderia achar que isso aqui era meu se eu chamava ele de ele?
né? Isso aí, né, uma das viradas dramatúrgicas do espetáculo Ela. Porque ele é estranho, porque eu me comunico falando dele. Porque ele chega primeiro do que... Quem nunca que entrou num restaurante ou num estabelecimento e percebeu as pessoas conversando com o seu corpo antes de você dar um oi, né? Aí quando você olha pra pessoa e vai dar um oi, a pessoa já bateu um papo com ele, né? Com o seu corpo, e você fica, nossa, já rolou um papo. Então essa estranheza, ela parte muito disso, né? Desse outro lugar, de você se olhar, tentar entender essa figura, tentar entender essa comunicação que ele exerce antes mesmo de você falar. Eu acho que a minha reflexão passa por aí. Eu acho e também tem muito a desenvolver a partir disso. E também eu penso, falando do diferente e do estranho, o estranho para mim, eu acho que ele acaba se tornando mais próximo a uma questão de mutação por conta ele é estranho por um certo tempo. Porque depois que eu conheço, depois que eu estou mais próximo dele, eu tenho essa relação mais próxima, ele deixa de ser um estranho, né? E o diferente, eu acho que é algo... Realmente, eu começo a perceber agora, você colocando isso aí, como existe uma certa dissociação, né? Um descolamento, parece. Eu olho assim, quase numa outra esfera, olho para aquilo e reflito sobre. Mas, não sei, acho que o estranho... Engraçado, mudou completamente a minha percepção da minha primeira pergunta para esse apontamento que eu estou fazendo agora. Quando eu falei do estranho, eu falei algo que está descolado, que não pertence. E agora eu digo assim, o estranho me dá toda uma perspectiva de que, em algum momento, talvez ele não precise ser esse estranho completo. E tem muitas camadas, né? Desculpa, Gui, mas eu vou usar a gente até como exemplo, porque recentemente eu até conversei com o Igor sobre isso. Há não muito tempo, nós dois, por exemplo, não teríamos dificuldade em arrumar certos empregos, porque nós temos tatuagens aparentes, né? Não faz muito tempo que era um absurdo, que a tatuagem era o quê? Era bandido. Conversei com o Igor recentemente, eu estava no supermercado e uma senhora, ela me mediu de um jeito muito diferente porque ela viu meus braços tatuados. E eu falei, poxa vida, 2019... Às vezes por causa das roupas, não sei. A Flávia, por exemplo, é a pessoa de moda, ela é a mais, não sei, a gente poderia usar a palavra exótica, assim. A Flávia tem muita personalidade para se vestir aqui. Então, eu acho que ela deve, de repente, receber alguns olhares assim, essa menina ousada, sei lá, essa menina de boina, assim, né? Acontece, Flavinha? Isso acontece. Rola um estereótipo, né? Inclusive, tipo, tu faz moda? Não, eu só gosto de me vestir assim. Não precisa ser sobre alguma coisa. É só parte de quem eu sou, sabe? Eu acho que gostam muito de colocar a gente dentro de umas caixas que não precisam existir. São só coisas, entendeu? Mas muito interessante também perceber... como algumas vezes nós temos essas escolhas e outras vezes, como a Jéssica falou também, eu não escolho vir nesse corpo. E como é que eu desenvolvo essa relação, né, com esse que me acompanha a todo momento. A minha colocação é mais assim, como a gente falou, né? O que é que você enxerga quando você se olha no espelho, que aí você vai trabalhar com aquilo que você não pode mudar, algumas coisas você pode mudar, mas principalmente como é que você lida com como as pessoas te olha. Então, a comparação é só essa. Às vezes, se trata muito da gente lidar com como as pessoas nos olham. Obviamente, o caso da Jéssica é muito mais profundo, como eu disse aqui, mas tem muita conversa ainda. A gente está até se estendendo aqui. Já era para ter ido para o intervalo, Jéssica. Acho que você vai ter que voltar. A gente vai derrubar o próximo. Parte 3. Bom, quem quiser fazer o programa com a gente, 981543814. E a gente está ao vivo aqui no Facebook. O John está acompanhando todo mundo. Manda pergunta, participa com a gente. E a gente volta já com mais desse papo com a Jéssica Teixeira. Tribuna Band News FM Fortaleza. É tempo de viver o sonho Honda com vantagens incomparáveis. Novembro do seu jeito, nova luz. É Honda Zero com super avaliação do seu usado e emplacamento total grátis. É isso mesmo, venha e faça a sua oferta. Ou garanta o SUV campeão de vendas do Brasil. Novo HRV 2020, 94.400 à vista. Super avaliação do seu usado e bônus de 6.000 para você usar como quiser. Novembro do seu jeito é na Honda Nova Luz. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Amor, tava pensando aqui. Você já sabe onde a gente vai passar o Natal este ano? Claro, amor. É? Onde?
Ué, num lugar que tem a nossa cara. No nosso novo apartamento Marquise. Natal Antecipado Marquise. São vários empreendimentos com ofertas imperdíveis. Quer morar no melhor do Guararapes, Cambeba, Aldeota, Meireles ou Beira-Mar? Essa é a sua vez. Nunca foi tão fácil comprar o seu Marquise. Promoção válida até 30 de novembro de 2019. Informações 3248-0065. Opinião FIEC. Sou Dana Nunes. Continuarei no sistema FIEC, fazendo parte da nova gestão. Sob a liderança de Ricardo Cavalcante, novos desafios surgirão, com a visão de fortalecer cada vez mais os nossos segmentos industriais, fortalecer a interiorização, olhando para o IEL Ceará, que tem um potencial enorme de trabalhar fortemente a educação executiva, desenvolvimento empresarial, trilhas de carreiras. Novos desafios surgem, mas estamos preparados para atender esses novos desafios. Opinião FIEC. Sabe por que o Atacadão é o seu parceirão? Porque o Atacadão é barato todo dia. Se você foi ontem, encontrou preço barato. Se for hoje ou amanhã, também vai encontrar. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil. São mais de 200 unidades. E como é o maior, o Atacadão negocia melhor e consegue os melhores preços. Por isso, comprar no Atacadão é mais negócio para todo mundo, especialmente para você, comerciante. O Atacadão é parceirão na economia e no sucesso do seu negócio. Atacadão, o lugar de comprar barato. Sabe quando você só pensa em pisar na areia, tomar uma água de coco e relaxar? Isso tá pedindo férias. E férias tá pedindo Azul. Com a Azul, você voa para mais de 100 destinos no Brasil e no mundo com a melhor experiência possível. Snacks à vontade, TV Sky ao vivo e todo o conforto do espaço Azul. Férias tá pedindo Azul. Reserve já sua passagem no voeazul.com.br, ligue para 4003 1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, onde os sonhos voam. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Estamos de volta com Voz na Rádio. Diz aí, o que é que você enxerga quando olha no espelho? Ou como é que você lida com como as pessoas te enxergam? Como é que você lida com a opinião que as pessoas têm sobre a sua aparência? Uma opinião dita ou aquele olharzinho meio torto, meio diferente? Às vezes pode ser até admiração, né? E a pessoa não soube olhar direito. Não sei, será? Como é que você lida com tudo isso? Hoje, nossa convidada, a discussão gira em torno disso, porque a nossa convidada é protagonista desse assunto na vida e ela leva para a arte dela também, ela leva para os palcos. O papo aqui tá ótimo, a gente já tá se lamentando porque o papo tá voando, o tempo está voando, mas ainda tem conversa. Então fica aí. Antes tem nossa rodada de notícia com Daniel Rocha. Vai, Dani. 1h41. Fortaleza, além de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, apresentam os menores índices de cadastramento biométrico entre as capitais por serem as únicas que ainda não passaram pelo processo de revisão obrigatória. Dos 147 milhões de eleitores do Brasil, 110 milhões já fizeram cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Esse número representa 75% da população. São 37 milhões de pessoas, que corresponde a 25% do eleitorado, que ainda precisam comparecer a um cartório, segundo a Justiça Eleitoral. O Banco Central prepara mudanças no cheque especial para induzir a redução na linha de crédito mais cara do país, com taxas de juros de 307% ao ano em setembro. A proposta prevê que os bancos poderão cobrar uma tarifa mensal dos clientes que quiserem ter acesso a um limite emergencial. Seu caminho. No seu caminho, várias ruas do centro estão com trânsito bastante lento. Uma delas é a Rua Barão do Rio Branco. Então, se for passar por essa região, busque alternativas ou então tenha bastante paciência. 1h42. Eu volto com você, Michele. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigada, Dani. Jéssica, a gente está falando aqui de empoderamento, da sua relação com o seu corpo, que você se sente muito à vontade estando nua, você posta suas fotos de biquíni, eu comentei aqui que tem nude, de você ser ousada ali mesmo, ser muito corajosa na rede social. Então eu vou tocar num assunto aqui que eu lembrei da Júlia Pinto, talvez acho que uma das entrevistas mais bacanas e que mais teve repercussão aqui, que a Júlia tem 16 anos e é autista, e ela é uma porta-voz.
ela é hiperfocada, como ela diz, no autismo, é uma estudiosa, fala bem, é uma fofura. E uma das coisas que ela citou aqui, ela disse assim, olha, as pessoas também olham pra gente como se a gente não tivesse sexualidade, como se a gente não vivesse, né, a intimidade com o outro. Passa isso por você também? Eles olham essa fragilidade assim, e, de repente, eliminam esse fator, talvez o mais básico humano ali. É por isso, talvez, que você também sinta a necessidade de se colocar assim tão forte ali enquanto corpo. Você sente isso também na sua condição? Sim, acho que se fosse para eu passar por uma pessoa assexuada, eu passaria, sabe? Porque as pessoas acham que esses corpos não transam, esses corpos não usam aplicativos de relacionamento, esses corpos não, transam na primeira noite, enfim, não se relacionam. E escolhem também não viver uma vida de solteira, né? Não namorar, por exemplo. Acho que isso é uma escolha também. E acho que a sexualidade é uma pauta muito importante para falar nesse lugar desses corpos estranhos, porque acho que depois que eu terminei um relacionamento sério, há uns 3 anos, eu me tornei uma usuária de aplicativos de relacionamento, de Tinder, de Happn, né? Você está lá no Tinder? No Tinder não mais, mas no Happn eu ainda tô dando uma chance pro Happn. E aí, porque eu me mantive no Tinder por muito tempo também. E aí, eu percebo que há tanto uma curiosidade. A gente sabe quem tem uma curiosidade mais perversa, quem tem uma curiosidade mais tranquila, né? A gente sente isso numa conversa, num olho no olho, enfim. E aí, fico pensando que nunca tive problemas no sentido de experiências ruins, traumáticas, nunca tive. Acho que, inclusive, é uma opção. É uma opção de vida, assim. Tanto como é uma opção sair à noite para uma balada, para ver gente, como também é uma opção. Então, eu tô ali fazendo nada, né? Vou olhar aqui quem aqui tá para jogo também. E, enfim, acho que... E é uma sexualidade que tá ali, presente, como qualquer outra, eu acho. Claro que com um plus, né? Com um adicional, porque são corpos que não são corpos tão comuns. Não é um corpo que você vê todo dia andando no meio da rua, né? Facilmente. E isso desperta outros lugares, tanto o lugar da objetificação, né? Como é que a gente se liga que é um lugar do desejo, da objetificação? E sim, e se for, até que ponto, né? Porque também se objetificar pode ser uma opção, pode ser uma escolha. Para quem também é uma escolha, se rola com um, mas não rola com o outro, não, sai daqui. Enfim, são como qualquer outro, nesse sentido, né? Já teve... alguma vez você sentiu ou já foi verbalizado assim, um interesse, mas também ali combinado com o medo? De alguém já se interessar e querer chegar em você, mas também ter esse medo dessa relação, por ser diferente, né? Nesses termos que a gente usa ainda. Você já sentiu alguma... Sim, assim? Já aconteceu várias vezes, de verbalizar isso, essa curiosidade nisso, o toque nisso, e ok, né? É um lugar que ainda está muito mistificado, né? Então, já aconteceu várias vezes, acontece ainda, e é ok. Aí eu escolho, né? Quem sim, quem não, e como qualquer outra cantada, como qualquer outra conversa, e vida que segue, né? Sexualidade que segue. Sim. John? Eu queria agora já entrar no campo do teatro. Como é que é? Porque uma coisa, como a gente citou aqui no programa, uma coisa é você estar dentro dos ambientes das redes sociais, né? De se mostrar, de se postar como é de fato. Agora, como é que é fazer isso e ter a reação simultânea do público te assistindo, te vendo e vendo você atuando, utilizando esse corpo, todo o sentimento do teu corpo como uma expressão. Ali, eu vi fotos da tua peça, eu vi alguns vídeos na internet e eu vejo ali uma coisa bem vanguardista, inclusive. Eu achei muito de vanguarda. Então, como é que você traz essa tua perspectiva artística utilizando o teu corpo no teatro e como é que é essa reação? Eu trago meu corpo... Deixa eu ver por onde eu começo. A semana passada eu fiz uma desmontagem do espetáculo Ela e uma das provocações que me fizeram, que foi de um professor da UFC chamado Hector Briones, ele me perguntou sobre
da ética no meu corpo, né? Esse corpo num lugar ético. Porque não é uma moral, é uma ética. O que eu escolho para mim é um modo de vida, é um modo de sobrevivência, são minhas escolhas, né? É o que eu acho que é pertinente ou não. Então, eu faço desse corpo, nesse modo de vida, ele não é apenas o meu sujeito de pesquisa, ele é o meu material poético, né? Um material de criação. Então, eu não pretendo estar agora com outros materiais de criação que não seja esse meu próprio corpo estranho. E aí, no espetáculo Ela, há um lugar que eu me propus a estar num palco como se ninguém me conhecesse. Então, eu prefiro me apresentar pela minha voz. Né? Eu não me mostro de primeira. O espetáculo começa no escuro e eu me apresento pela minha voz rouca e o meu sotaque cearense. Aí, assim, faço em qualquer lugar. E aí depois é que a luz acende, que o meu corpo aparece, e aí eu me apresento pelo meu corpo. E nesse processo eu vou me descascando, né? Eu vou me mostrando mais. Sai o primeiro figurino, que é uma primeira casca, e eu vou mostrando o que é deixar de ser fruta e se tornar caroço, né? Você vai se despindo, vai tirando toda essa carne também. E aí a reação das pessoas é que, à primeira vista, é um corpo diferentão. E depois somos todos esse corpo, sabe? Esse corpo estranho. Porque eu tento universalizar essa minha fala. Não é apenas o meu corpo. Eu, inclusive, acho que várias atrizes poderiam fazer aquele espetáculo. Inclusive um homem branco e hétero. Eu ouso dizer isso hoje. Porque, enfim, quando Chekhov ou quando Beckett escreveu, ou Ionesco escreveu sobre as guerras mundiais, ou todas as incomunicabilidades e as percas que teve ao longo do, né? Eles... É montado até hoje, né? Por que se monta até hoje? Por que são outros corpos que se montam em outros países, em outras... Eu acho que ela é uma dessas falas, sabe? Claro que com adaptações, até porque a gente monta Beckett hoje, a gente adapta também, né? Ou você compra os adaptadores ou você se adapta. Eu acho que é uma das regras do jogo de se viver no mundo hoje, né? Já dizia o Edgar. E aí eu fico pensando que é um espetáculo que é um lugar de fala que é muito meu, mas eu tento universalizar, porque parte de um material poético muito singular e muito meu. Mas eu acho que vai para qualquer outro lugar. Eu estou te respondendo mais ou menos o que está... Porque eu acho que é esse lugar mesmo, de material poético, de poieses, né? De criação. Bom, a gente vai pro intervalo agora. Respondeu, né, John? Sim, claro. De todas as formas possíveis respondeu. A Jéssica falou aí de Beckett, ela tá com o Chekhov aqui, que eu já puxei um assunto, de leitora para leitora. Próximo bloco eu vou querer saber de referências também. Se ela tem referências, por exemplo, que você se identifica literalmente no cinema, no teatro. Eu estou tentando puxar aqui da minha memória, que já é bem pobre. Nossa referência cinematográfica aqui é Jonathan Silva, não sou eu, mas eu não consigo pessoalmente lembrar. Então, vou querer saber se você tem. Mandar beijo aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Carol Matos, um beijo, escritora de mão cheia. A mãe dela está acompanhando a gente também, Cláudia Matos. Inclusive, já entrou na sua live. Diz que o papo tá bacana, tá adorando essa conversa, o tema é realmente importante. Só reforçar aqui, @ela.Jéssica Teixeira. Tem um monte de gente aí, né, Jéssica, querendo até que você cante. Isso eu não vou fazer, mas enfim, tem uma galera pedindo alô aqui, né? O João Marcelo, Igor Fernandes, Delano Soares, Robinho de Jesus, muita gente entrando aqui. Que massa. Um beijo para todo mundo que tá acompanhando a gente pela nossa live no Facebook. Mandando um recado aqui pelo nosso WhatsApp também, 981543814. A gente vai para mais um intervalo agora, mas volta já com mais desse papo bom com a Jéssica. Tribuna Band News FM Fortaleza. Verde mar, é bom poder te ver toda manhã sob o céu azul. Sobre essas varandas, por essas esquinas, do alto desse mirante, minha fortaleza quero admirar. Vejo a branca vela da jangada no mar. No céu desse mar vou morar, olhando daqui de cima. Eu vejo a cidade se iluminar, esse é o meu lugar. A vida daqui é mais bela, diferente de tudo que há. Um jeito melhor de viver, esse é o meu lugar. Rooftop
Canuto 1000. O mais surpreendente Mota Machado no melhor lugar do Meireles. Valor à vista a partir de 2.405.500, referente à unidade 201, coluna 1, com 231,53 metros quadrados. Precificado na tabela vigente do corrente mês do presente ano. Empreendimento com incorporação registrada no R03 da matrícula número 44047 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de Fortaleza, Ceará. Um jeito melhor de viver, esse é o meu lugar. Ser destaque no mercado e ter alto desempenho acadêmico requer dedicação, persistência e a melhor pós-graduação para você. O mestrado em Direito com ênfase em Relações Privadas da Unicet é o único do Ceará com este eixo temático, além de contar com uma extraordinária equipe docente formada por 15 professores doutores. Não perca tempo. Inscreva-se até 18 de novembro. Informações 4006-7666. unicet.edu.br. Opinião FIEC. Sou Dana Nunes, continuarei no sistema FIEC fazendo parte da nova gestão, sob a liderança de Ricardo Cavalcante. Novos desafios surgirão, com a visão de fortalecer cada vez mais os nossos segmentos industriais, fortalecer a interiorização, olhando para o IEL Ceará, que tem um potencial enorme de trabalhar fortemente a educação executiva, desenvolvimento empresarial, trilhas de carreiras. Novos desafios surgem, mas estamos preparados para atender esses novos desafios. Opinião FIEC. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com o Voz na Rádio para o nosso último bloco, nesse papo com a Jéssica. Mandar um alô aqui para quem está interagindo com a gente, né, John? Jéssica não tem tempo de mandar tanto alô ali na live dela, os fãs, mas Costa Xavier tá aqui com a gente, acompanhando a gente, mandando mensagem pro WhatsApp também. Tem gente aí no Facebook, né, John? Facebook, claro, Fernanda Bessa, nomes aqui da nossa repórter Flávia Bessa, mandou um beijo pra Jéssica, já citou pessoas aqui da família, filha da querida Vera, já mencionou aqui, mandou perguntas sobre teatro, a gente respondeu no bloco anterior. Pedro Simão Vieira também mandou um arrocha. A rocha, Pedro, o clima é esse mesmo. Ótima tarde. Boa tarde. E Débora de Paula também mandou interação. Bom, Jéssica, a gente está nos minutos finais aqui, mas eu fui pro final do bloco anterior, querendo saber das suas referências, né? Porque você tem alguma referência, de repente, de alguém com ela, que seja ator, atriz também, mais referência que você podia olhar assim e se inspirar de gente com corpos estranhos, como você fala, estou me apropriando aí do termo que você mesmo usa, você nos autoriza, que te inspiraram? Você teve essa referência assim ou não? Assim, vou aqui na... Assim, não, na minha vida até, sei lá, uns 2 anos não tive referências de outros corpos estranhos. Só de uns 2 anos para cá que eu comecei a ir atrás. E eu comecei a ver que tem uma gama de profissionais em várias áreas, né? Advogados, palestrantes, atores, artistas, músicos, que são pessoas estranhas como eu. Eu dei o exemplo porque a gente falou muito... A gente tem uma gama de discussões que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente já viu gente de artes cênicas, assim, principalmente atores, atrizes de TV, por exemplo, de não assumir sua sexualidade... por medo de que aquilo fosse prejudicar o poder de convencimento de um futuro personagem, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente está falando de corpo, a gente pode citar alguns poucos casos também, por exemplo, de nanismo, de atores que vão para frente da tela. Mas eu sinto também uma coisa bem estereotipada ali. Em Hollywood, por exemplo, é quase sempre um personagem cômico. Ou um elfo, ou, né, um mestre dos magos. São coisas bem pontuais. Assim. Talvez a gente tenha uma exceção agora, que é o Tyrion, do Guerra dos Tronos, que ali é dramático, um peso dramático, mas ela já é originalmente dramático no livro. Realmente é difícil, né? Uhum. E você não faz peças só voltadas para esse tema do corpo, né? Não. Eu pretendo aprofundar no corpo, mas não ser só isso. Pretendo falar de várias outras... Eu tenho muito mais do que falar do que apenas... sobre corpos estranhos, né? Gosto de falar, mas não só isso. Acho que ficou bem claro aqui, né, no programa de hoje. Como tu sentiu a falta de uma representatividade, tu se tornou essa representatividade, né? Querendo ou não, Jéssica, com a peça. Já recebeu algum feedback desse? Falou, Jéssica? Porque, assim, pra gente, né, que pelo menos não sei, eu não tenho ela, por exemplo, não posso me comparar, mas às vezes eu consigo fazer uma reflexão, olhar pra você e falar assim, mas Maria, será mesmo que eu vou reclamar dessa besteira aqui? Então, eu acho que você consegue ser uma referência mais geral. Mas você já recebeu algum feedback, assim,
Assim, é que desse lugar da representatividade, sim. O que eu acho muito delicado e o que eu, às vezes, corro um pouco... Ainda estou tentando entender o que é isso, né? Porque não queria me colocar nesse lugar de representatividade, não. Até porque eu não acredito muito nesse lugar da representatividade, né? Acho que temos muitas falhas, inclusive em movimentos... Por conta disso, de ter uma figura ali em cima, sendo a representatividade de muita gente. Enfim, mas estou tentando entender e estou tentando, de outras formas, arcar com essas consequências. Bom, o programa está terminando. Como Jéssica disse, ficou bem claro aqui no programa, ela tem muito a dizer, né? Com o corpo ou com a voz, enfim, ou com os dois juntos. Tem as dicas dela. No nosso Instagram, @SomosVozOficial, do que ela lê, não é só Chekhov, Beckett. A gente, inclusive, tem um gosto literário aqui, né? De uma gente que gosta, assim, bem refinado. Pulsos, assim, uma coisa bem mais pesada. Mas de música, de cinema, enfim. Jéssica, muito obrigada. Massa, obrigada a você, gente, pela conversa e pelo convite, foi massa. É isso. Bom, quarta-feira tem mais. Sabe o que a gente vai discutir quarta-feira? Outro tema forte. Masculinidade. Olha só. E aí, Igor? Tá nessa, né? Tema frágil, né? O tema frágil, pode ser frágil. Bora desconstruir, né? Bora desconstruir. Bom, o papo vai ser bom, vai ser construtivo, como a gente sempre busca que seja aqui. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a Jéssica pelo Instagram, você que acompanhou a gente durante todo o programa aqui. E na quarta, a gente está de volta, né não? Sem dúvida. Facebook também, acompanha a nossa live. É isso. Até lá, um abração para todo mundo. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apvida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Tchau, seus lindos, lindos, lindos. Tchau, amore. Tchau, amor. E amanhã a gente volta no mesmo horário, cada um no seu horário. Fiquem agora com 2 a 2 e às 7h20. Não esqueça, o Jornal da Band comigo e Lana Canepa, retransmissão simultânea, transmissão simultânea aqui no BN News no meio do dia, não, no BN News FM. Quase no fim do dia. Quase no fim. Tchau, no começo da noite. Beijo, até amanhã. Você ouviu Band News no meio do dia. Cansaço? Estresse? Falta concentração? Então você precisa conhecer o Gerovital Ginseng. Gerovital Ginseng